Olá pessoal, vamos retomar aqui o estudo da Gênese, hoje iniciando o capítulo 11, a Gênese espiritual. Nós encerramos a Gênese orgânica e agora estamos aqui no início do capítulo 11. Vamos estudar o princípio espiritual, muito bom esse assunto, união do princípio espiritual à matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnações, emigrações e imigrações dos espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Então, como já havíamos dito, entramos na fase da ciência espiritual. Encerramos a fase da ciência terrena. E aqui muita contribuição dos espíritos e muitos raciocínios de Kardec. Então vamos lá, vamos começar o princípio espiritual. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Axiomática vem de axioma, né? Axiomático o axioma é uma premissa considerada evidente e verdadeira, mas às vezes indemonstrável. Então, o axioma é uma verdade que ninguém contesta, mesmo que ela não seja demonstrada. São coisas óbvias. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhe são próprios. De acordo com esse princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. É esse tipo de coisa que ele considera axioma. Se todo efeito por detrás dele tem uma causa, se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino, que o vento agite, e o movimento desse mesmo sino para dar sinal, um aviso, atestando só por isso que obedece a um pensamento, a uma intenção. Olha a comparação que ele fez. Se o vento dá no sino lá da igreja e ele bate, é um efeito de uma causa, o vento, mas ele bate aleatório. Já quando um ser humano bate o sino no horário certo, com aquela cadência certa, todo mundo sabe que ali é um efeito obedecendo uma inteligência. Então, se o efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, tem-se de concluir que o move uma inteligência, a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Já comentamos isso. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Então, está ali um corpo morto, ninguém acha que ali tem um pensamento. Se, pois, vivo, o homem pensa. É que há nele alguma coisa que não há quando está morto. Olha só, a pessoa está aqui viva, há pensamentos, há ideias, há conteúdo, há opinião. Se naquele mesmo minuto aquela pessoa morre, aquele corpo para de ter tudo isso. Para de ter tudo isso. Então ele conclui que havia algo ali que não está mais. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz com que este se mova está fora dele, ao passo que está no homem o que faz que este obre, quer dizer, que este haja, que este tenha ação, atitude. Então ele falou, entre o sino, entre o exemplo do sino e o exemplo do corpo humano, a diferença é que a inteligência está fora do sino, fazendo ele bater em cadência, fazendo ele bater no horário certo. Quando, no caso do corpo humano,
Quem dava inteligência àquele corpo, àquela matéria, porque o sino é matéria e o homem morto é matéria. Quem dava inteligência àquela matéria do corpo não é nada fora, era dentro. Era ligado a ele, era um princípio espiritual. Estamos estudando princípio espiritual, mas deixa eu fazer uma observação. Nós falamos de princípio espiritual e espírito. Um deriva do outro, um é a evolução do outro. Só que o princípio espiritual, a gente usa esse termo quando ele ainda não tem a sua individualidade, ainda não tem o seu livre-arbítrio. Ele está nas plantas, ele está nos animais e também lá atrás nos minerais. É um assunto mais complexo. Então, na doutrina a gente aprende que tudo tem um princípio espiritual e um princípio material. Esse princípio espiritual evolui de espécie em espécie, passando de um reino para o outro. Continuando aqui, o princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Corolário é uma verdade que decorre de outra, sua consequência, né? Essa palavra derivou de que era uma coroa de ouro na antiga Roma. O corolário era uma coroa de ouro, de folhas de ouro. A gente vê na cabeça dos Césares, né? Aquela coroinha com as folhinhas de ouro. Então aquilo era um corolário. Mas aqui nesse sentido é que é uma verdade que decorre de outra. Então ele fala que o princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Quem acredita na existência de Deus sabe que o princípio espiritual é efeito dessa divindade, desse ser supremo. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora unicamente sobre a matéria bruta. Como não se poderia conceber que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedras. Então, o que dá sentido à ideia de Deus são os princípios espirituais e depois se transformando em espíritos, que são a inteligência do universo. A inteligência do universo, que se une ao princípio material para se manifestar nas encarnações. Não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, inúteis seriam essas qualidades, se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Então, se não existisse nenhum princípio espiritual, tudo fosse matéria, como os materialistas, né, os ateus acreditam, que nós somos apenas um organismo vivo, que quando morrer acabará. Nossa, essa ideia deve ser muito constrangedora, essa ideia deve ser muito aflitiva, essa ideia de finitude deve ser muito angustiante, principalmente nos momentos de doença, nos momentos de sofrimento. Uma das coisas que dá sentido à palavra consolador da doutrina espírita é justamente essa ideia de que estamos passando apenas um momento na Terra, que é uma vida muito maravilhosa nos aguardando sempre num futuro adiante. Deixa eu me achar aqui. Não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, inúteis seriam essas qualidades se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Eu já tinha lido isso, li de novo. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e sensíveis para lançá-los ao nada, após alguns dias de sofrimento, sem compensações, a recrear-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem que o hajam pedido, pensam por um instante apenas para conhecerem a dor
e se extinguem para sempre ao cabo de efêmera existência. Para quem acredita em Deus, para quem já sabe que há uma força superior, um ser supremo, não teria lógica achar que esse Deus nos criaria para passar um período de dor, um período de sofrimento e depois morresse sem nenhuma compensação e que passasse sofrimento sem uma razão para isso, sem uma justiça. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam da parte de Deus uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro. Então, o ateísmo deriva dos pensamentos materialistas. Negando o efeito, não podem eles admitir a causa. O materialismo é, pois, consequentemente, consigo mesmo, embora não o seja com a razão. Então, materialismo e ateísmo são ligados, um é derivado do outro, um dá sentido ao outro. É inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele um estado de intuição e de aspiração. O Livro dos Espíritos fala disso, que essa certeza, essa intuição que existe uma vida além dessa, já vem inato, ou seja, já vem próprio no ser. Ele já tem isso, mesmo que ele seja ateu, mesmo que ele seja ainda um espírito primitivo, como os homens das cavernas, ele já traz em si inato essa intuição. Então, mesmo quem diz que não acredita em Deus, tem em si uma inquietude para achar explicações para o universo, para o princípio de tudo, como se criou tudo, o que é eternidade, o que é infinito, sempre tem. O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Essa a razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. A ideia intuitiva e a força do raciocínio, o Espiritismo junta a sanção dos fatos. A prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Então, juntando a essa intuição e ao raciocínio, o Espiritismo vem juntar as provas. Por que diz que vem juntar as provas? Porque nós lidamos com os espíritos todos os dias. Eu participo de reunião mediúnica semanalmente. Eu converso com pessoas que já não estão aqui e temos prova disso por uma série de fatos. O médium ali não sabe de muita coisa que aquele espírito está falando. E a lógica dos fatos que ele fala, as informações que ele passa, cita até nome de pessoas e muitas outras coisas que se pode provar que ali estamos conversando com uma inteligência à parte da inteligência do médium. Torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Quer dizer, essa prova, tanto pelas observações de Kardec, pela lógica que Kardec criou, para ele mesmo se convencer que ali tinha espíritos, porque ele começou sendo cético, ele começou como um intelectual, pesquisador, e para ele mesmo se convencer, ele fez uma série de observações, com todas as técnicas do positivismo, da pesquisa, da ciência que estava em efervescência na França no século XIX. E ele mesmo se convenceu que ali tinham inteligências. Mostra, então, juntando tudo isso, né, o Espiritismo veio confirmar essa intuição. Mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. Então,
a doutrina espírita veio dar sentido e coroar toda essa hipótese, mostrar que existe vida, e muita vida, e uma vida muito mais importante, mais significativa, depois que a gente sai daqui, dessa passagem na Terra, e que voltamos para aqui. Ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo continuando esse capítulo 11.